Vamos lá. Então, nessa primeira aula sobre onde você não deve colocar o seu dinheiro ou evitar colocar o seu dinheiro, eu vou falar sobre previdência privada. Tá? Vou falar coisas para você que muitas pessoas que já te ofereceram previdência no banco não falaram muitos desses detalhes. E você talvez achou que estaria fazendo um bom investimento. Então, previdência privada é alguma coisa totalmente dentro das normas do sistema financeiro, mas tanto é que é oferecido nos bancos, né, nos grandes bancos, nas grandes corretoras. Então, assim, não é nada fora da legalidade, mas as vantagens, às vezes, são duvidosas. Vou dar alguns exemplos para você. Primeira coisa é a rentabilidade. Tá? Se você tem uma previdência privada, que você foi lá no banco, nos grandes bancos, na corretora e contratou, te venderam, procura avaliar. Pega os relatórios e estuda qual que foi a rentabilidade dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses, dos últimos 36 meses. E compara essa rentabilidade com a rentabilidade, por exemplo, do CDI, né, que é a nossa taxa básica de juros, que você já sabe que você pode ir lá no Tesouro Selic e comprar o Tesouro Selic hoje, que está rendendo 13,75%, mais de 1% ao mês. Então, nos últimos 12 meses, a gente tem ali uma Selic que rendeu em média, ali, mas vamos colocar 13,5%. Tá? Aí, se você pega assim, a Selic, 13,5%, aí você pega a sua Previdência, rendeu 8%, 7%, 10% que seja. Olha, tem uma rentabilidade muito abaixo do mínimo que a gente exige, né, que é a Selic. Então, a rentabilidade é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, poucas pessoas sabem que uma previdência, por exemplo, PGBL, a única vantagem dela é que você, depois de 10 anos, você tem a menor alíquota de imposto, que é 10%. Mas aí as pessoas falam assim, eu deposito na Previdência porque eu consigo abater até 12% da minha renda, né? Então isso vira uma vantagem tributária, e não é. Tá? Por quê? Todo imposto que você economiza agora, você vai pagar lá na frente. Então não é uma economia de imposto de renda, é um diferimento, né? Alguns contadores que entendem um pouquinho mais falam que é um diferimento, porque você não paga agora, mas paga depois. A que custo? Poxa, se está uma rentabilidade muito ruim, será que vale a pena essa economia, né, ou esse diferimento do imposto de renda? Outra coisa importante, existe uma tabela regressiva do imposto de renda, que começa ali com 30 ou 35% nos primeiros 2 anos. Então, se você depositou 100 mil reais e você errou, falou, não, eu preciso desse dinheiro, e você tem que pedir o resgate, você vai resgatar 70 mil reais. Porque na Previdência Privada, este imposto é sobre o patrimônio total, independente da rentabilidade. Então, olha que coisa ruim. Eu vi muita gente que depositou na Previdência por vários anos e ela precisou de resgatar antes do prazo, que ela imaginou que ia ficar para sempre, né, com a Previdência, e teve um corte de imposto muito grande. Tá? Esse imposto da Previdência não é sobre o rendimento, é sobre o total aplicado. Então não importa se rendeu mal, ou se rendeu bem, ou se deu prejuízo, você vai ter que pagar imposto ali. Sabe? Então isso já é uma outra coisa muito ruim. Outra coisa, a previdência privada, tá? Ela tecnicamente não é investimento. Porque todos os investimentos que a gente faz, debêntures, ações, são regulados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. As previdências, elas são reguladas pela SUSEP, né, que é uma superintendência de seguros, tá, focada em seguros. Então, a previdência, ela tecnicamente é um seguro, não é um investimento. Então, poucas pessoas sabem que, por exemplo, se você pagou a previdência durante décadas aí, e você, quando foi resgatar, você pediu para que você tornasse esse montante num benefício vitalício. Aí o que acontece? Você acumulou, por exemplo, 500 mil reais, 1 milhão de reais, e transformou isso num benefício vitalício. Se você falecer daqui a 2 anos, por exemplo, o dinheiro, e você usou, sei lá, vamos supor, 100 mil reais do saldo, o restante do saldo fica para a seguradora, não vai para os seus herdeiros. Entende? Então é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente explica sobre isso. Então eu realmente não vejo muitas vantagens nas previdências, a não ser que fosse alguma coisa que me desse uma alta rentabilidade, e eu só vejo baixa rentabilidade nas previdências. E essas regrinhas que ficam escondidas, ninguém sabe. Então,
eu te convido o seguinte: se você estava pensando em fazer uma previdência, o que você acha de fazer investimentos? Né? Tem alguns casos que a previdência funciona, né? Por exemplo, se a pessoa está lhe depositando, veio a falecer, ela transfere automaticamente para os herdeiros, então é a forma de transferir esse dinheiro para os herdeiros de forma fácil. Mas a maioria das pessoas quer depositar um dinheiro para poder ela mesma usufruir esse dinheiro lá na frente, né? Então eu acho que quanto mais rentabilidade você tem, melhor para você. Então, a previdência, se você está pensando em fazer uma previdência, que tal fazer uma carteira de investimentos que vai te dar muito mais retorno? Tá? E às vezes tem alguns casos que a previdência funciona bem. Por exemplo, eu conheci um casal, né, que o marido lá tinha uma filha de outro casamento. E ele começou a ficar muito preocupado se alguma coisa acontecesse com ele, no futuro incerto, sei lá, se a filha do outro casamento iria receber parte da herança dele. É porque é uma dúvida que todo mundo, que ele teve. Então ele fez uma previdência no nome da filha, sabe? Então foi um dos casos que eu vi que realmente valeria a pena, né, por conta dessa situação toda. Mas previdência, tome muito cuidado, porque as regras não estão bem claras para você, tá? Então esse foi o primeiro aviso. Vamos passar para o segundo vídeo, que eu vou falar sobre o certificado de operação estruturada. Então fica de olho, até lá.